estavam falando comigo e eu dizendo, meu Deus, me ajude. Os irmãos sabem que eu sou muito tímida, mas eu quero aqui agradecer a Deus, louvar a Ele e render graça ao nome de Jesus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na minha vida, na vida da minha família, por todas as bênçãos derramadas, por todos os livramentos, por mais um dia de vida, porque sem Jesus nós não somos nada. E eu digo isso muito agradecida, que sem Jesus eu não sou nada. E fazem 14 anos já que eu aceitei a Jesus, e eu fico pensando, eu deveria ter aceitado Jesus muito antes, mas a própria Deus tem ter sido da forma que Ele decidiu. E para não ficar só em minhas palavras, eu quero ler aqui em Colossenses, capítulo 3, e o versículo 15, que diz: E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a irmã Maria. Só tem você hoje. Eu não vou falar. Maria e a Bruna. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pastor me responder. Mas graças a Deus, né, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor. E só Deus que dá graça a Ele, né? Porque sem Ele nada a gente pode fazer, né? Se não fosse Ele, nem aqui estaria. Louvado seja o nome do Senhor. Sou muito grata a Deus por tudo, por o Senhor Ele tem feito, pelo cuidado dele pela nossa vida. Eu acredito que não só eu, como toda a igreja, porque o Senhor Ele tem cuidado de nós o tempo todo. Ele não tem nos deixado. E é por isso que estamos até hoje de pé na presença dele. Eu vou deixar aqui um versículo para a meditação da igreja, que se encontra em Mateus, é o capítulo 20 e o verso 32, só a última parte que diz: Quem queres que vos faça? Essa é a pergunta do Senhor para você nesta noite. O que você quer que o Senhor faça na sua vida? É só crer, se for a vontade dele, ele vai fazer. Glória a vontade em nome de Jesus. As irmãs estão sendo bem rápidas. A gente escuta mais, né? Vamos ver aquela irmã ali, perto da irmã Denise, da senhora. Uma Silvana. Silvana. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Eu agradeço ao meu Senhor por eu estar aqui mais um mês para honra e glória. E eu quero essa oportunidade de pedir oração à igreja pelo meu pai. Eu acredito que todas as vezes que eu recebo oportunidade eu não deixo escapar. Todos sabem que é o meu pai ali, aquele senhor ali, irmão João, né, como os irmãos chamam, o irmão Salviano.
por ele estar se preparando para, eu creio, para fazer uma pequena cirurgia. Eu acredito que não é grande, é pequena. Por ele se encontra com muitas pedras no rins, tem sofrido muitas dores, tem ido parar nos hospitais. E eu tenho dito ao meu Deus que tudo é a vontade dele. Meu pai esse ano faz 78 anos, tem passado por muita coisa. Deus tem suprido as necessidades de estar indo para o médico, de estar comprando medicação. Mas eu creio que Deus vai fazer a vontade dele na vida do meu velhinho, né? Que está em pé ali. Porque eu perdi minha mãe, mas eu digo ao meu Senhor que Ele é tudo. Primeiramente Deus e segundo Ele. Porque quando eu preciso e corro, Ele me estende as mãos. E eu sou grata a meu Deus pela vida dele. Ali, quando eu chego aqui, Ele está ali, eu me alegro por ver Ele ali sentadinho. Por Ele vivia comigo. Mas Deus me deu, abriu uma porta de emprego para mim. Ele foi preciso morar com a minha outra irmã, Simone, que eu creio que está ali na escolinha com a netinha dela. Glória ao Senhor. E eu peço à igreja que não pare de orar por ele, porque terça-feira ele vai fazer os exames para saber se pode fazer essa cirurgia pela idade dele, né? Que já é um pouco avançada para essa cirurgia. Mas eu creio no meu Deus que tudo ele pode, né? Porque ele tem feito nas nossas vidas. Ele tem tido cuidado. Glória ao Senhor Jesus. Ele tem cuidado não só na minha vida, como na vida de cada um que aqui está. Glória ao Senhor Jesus. Eu creio que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Oh, glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E se você está aqui, não deixe de agradecer. Não deixe de glorificar o nome do Senhor. Porque é Ele que faz. Porque só Ele e mais ninguém. Para ficar as minhas palavras, eu vou deixar aqui em Isaías do Senhor. Pensei que a irmã Sandra ia servir, mas não está servindo. Está tudo embaraçado. Aqui eu não estou vendo nada, meu quebrou. E eu queria deixar aqui, se uma irmã pudesse ler em Isaías 53, eu agradeço. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Isaías 53. Ao Senhor. Isaías 53, versículo 4, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Glória ao Senhor! Então tome posse dessa palavra, porque o meu e o teu Deus, Ele sabe de todas as coisas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu desejo saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria, irmãos, estar aqui na casa do Senhor, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor.
trazendo saudação do meu pastor Alex, para o pastor local, pastor Adalberto, agradecendo a nossa irmã Cleide, que fez o convite para mim estar aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu estava, desde o início, ao chegar aqui, meditando nos louvores, prestando atenção na palavra, e quando as irmãs começaram a cantar aquele hino, que dizia que, mas eu te amo. Esse hino, ele fala muito alto no meu coração. Nessa parte que diz assim: sei que não mereço teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, mas eu te amo. Aleluia. Eu tenho, irmãos, motivo para amar esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, irmãs, que eu fui convidada para trazer a palavra, mas eu prometi ao meu Senhor que quando Ele me levasse em qualquer congregação, eu contaria só um pouquinho do meu testemunho. E eu quero dizer nesta noite, não interrompendo a palavra que vou dar, que o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu quero te dizer nesta noite que eu sou um milagre do Senhor. Eu sou um milagre, irmãos, em que os médicos disseram para a minha família que não tinha mais jeito para mim. Disseram para a minha família que só o cara lá de cima daria jeito à minha situação. Eu estava ali no Edson Ramalho e passei ali por 3 meses. O meu intestino parou completamente e estourou. E eu fiquei ali infeccionada numa área de isolamento, de isolados, onde eu tinha que ficar, porque se eu ficasse junto de outros, poderia contaminar, porque eu estava infeccionada. E eu sei que eu vou pregar a palavra, mas nesta noite eu quero te dizer que o nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus, aleluia, é Deus que faz e o homem não pode impedir. Eu fui cirurgiada ali com mais de 38 graus de febre. O médico olhou para mim assim e disse assim: olha, eu vou fazer a tua cirurgia para tu ser curada. Mas uma coisa eu te peço, tu vai ter que assinar esse documento aqui, porque eu só te opero se tu assinar. Sabe o que ele estava fazendo para mim, irmãos? Ele estava dizendo aqui: assina aqui a tua sentença. Se tu morrer, a culpa é tua, eu estou com as minhas mãos livres. E eu assinei aquele documento. E quem me operou foi o médico dos médicos. Aleluia, por isso que eu digo: sei que não mereço, mas eu te amo, Jesus, eu te amo. E se você tem motivo para glorificar esse Deus nesta noite, se você tem motivo, abra a tua boca e glorifica. Aleluia, para Deus, porque não.
O Senhor tem dado oportunidade a muitos para glorificar, exaltar o seu nome, pregar a sua palavra, aleluia, com alegria. Mas se você não quer ir assim, então você vai pela dor. E pela dor é mais difícil, viu? Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, a começar do versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, a começar do número 1. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito de Naamã. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra bem conhecida, mas eu quero te dizer que, aleluia, eu obedeço ao meu mestre. E a Bíblia é muito grande, a Bíblia é vasta, tem muitas mensagens. E eu havia pensado em outra mensagem, mas o Senhor disse: não, a mensagem é essa. Aleluia, eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei a tua situação, mas eu quero te dizer que o Senhor, aleluia, ele ouviu a tua voz, a tua oração, aleluia, por isso eu estou aqui, aleluia, porque ele vai falar o teu coração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão, um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então contou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou da sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para viver, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e
restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nestes e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Lemos aqui na palavra do Senhor que Naamã era um chefe do exército da Síria. Ele era um homem grande diante do seu Senhor. Ele era um homem muito respeitado. Ele era um homem valoroso. Ele era um homem admirável. Porém, existia algo que às vezes, através de olhares, ninguém percebia. Algo oculto, algo escondido, algo que só Naamã e a sua esposa dentro de casa sabia. Ele era leproso. Um homem rico, um homem de condição, um homem respeitado, um homem valoroso, um homem que tinha vencido guerras, um homem admirável, porém leproso. Mas o problema de Naamã não era só a lepra carnal. Havia mais coisa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele conhece a todos, no interior, por dentro e por fora. E havia ali uma serva que foi levada como cativa. Aleluia. Uma serva, aleluia. A Bíblia não relata o nome dela. Ela era uma serva anônima. Ela não tinha nome. Ela era não somente uma menina. A Bíblia relata que era uma menina que foi servir, aleluia, ali a esposa de Naamã. E aquela menina, ela foi arrancada da sua família. Ela foi tirada de junto dos seus parentes. Ela foi tirada para um país, um local diferente, um lugar que ela não conhecia. E além disso, ela não foi a passeio. Ela foi para ser realmente, ela foi levada como escrava. E aquela menina, ela poderia estar dentro dela emocionalmente, aleluia, sofrendo, angustiada, pensando nos seus familiares, pensando que deixou tudo para trás, pensando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como enfrentar aquela nova situação. Ela poderia ali também, ao ver aquele homem sendo seu chefe, aquela mulher sendo a sua patroa, vamos dizer assim, nosso palavreado, ela poderia ali estar revoltada, trabalhando com raiva, irritada, murmurando, mas ela não estava assim. Louvado seja o nome do Senhor. Ela era uma escrava, uma jovem obediente. Estudiosos dizem que mais ou menos ela poderia ter 12 ou 13, mais ou menos assim de idade. Não era uma adolescente, mas sim poderia ser uma pré-adolescente. E ela, com todo o processo que ela passou, ninguém sabe como foi que ela foi tirada da sua família. Ninguém sabe se os seus pais estavam mortos, se os seus pais tinham sido levados como escravos para outra localidade. Mas ela estava ali servindo. Ela estava ali servindo e com atenção. Ela era uma serva atenciosa. Porque quando ela presenciou ali, aquele momento em que ela soube que Naamã estava
com aquela lepra, em que a sociedade não sabia. Por que eu digo isso? Porque naquela época, se fosse descoberto que uma pessoa estava leproso, ele era retirado do seio da sua família, era colocado num local escanteado, local de difícil acesso, que até a Bíblia relata que aqueles leprosos, quando viram Jesus passar, eles disseram assim: sou imundo, sou imundo. Eles se consideravam imundo. Então, Naamã, por baixo das suas vestes maravilhosas, do seu uniforme bonito, Naamã estava com esse problema. Ele era leproso, mas o Senhor chegou na vida de Naamã através daquela menina, aleluia, aquela menina que a Bíblia não relata o nome dela. Louvado seja o nome do Senhor. E ela disse, aleluia, a mulher de Naamã, a sua patroa, dizendo assim, ela disse assim, ó, a sua senhora: tomara que o meu Senhor enviasse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, olha, irmãos, muitas vezes, aleluia, as pessoas estão, aleluia, com vestes lindas, maravilhosas, porém, aleluia, por dentro não estão bem. Como assim? Não estão, aleluia, ligados na videira verdadeira que é o Senhor, não estão purificados como deveriam estar, não estão obedecendo ao Senhor, não estão cumprindo os mandamentos do Senhor, e muitas vezes estão, aleluia, com suas vestes tão lindas. Porém, nesta noite eu quero te dizer que o Senhor, Ele conhece o teu e o meu interior. Aleluia, Ele conhece, aleluia, glória a Deus. Ninguém pode enganar o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, você pode se apresentar muito lindo, você pode se apresentar linda, com vestes reais até, porém, aleluia, o Senhor te vê por dentro. Aleluia, o Senhor te conhece por dentro. Aleluia, aquilo que tu diz é meu e ninguém toca. Eu sou a dona, eu é que dirijo. Vocês não têm poder para mexer em nada, eu é que mando. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele é quem manda em tudo. Você não é dona de nada. Você não é dono de nada. Louvado seja o meu conjunto, a minha igreja. O Senhor diz nessa noite para mim, para ti, Ele é dono de tudo. Aleluia! Há momentos na vida do homem que ele tem que se humilhar, louvado seja o nome do Senhor. E Naamã precisava se humilhar. Ele precisava descer no orgulho dele. Aleluia! Quando o profeta envia aquele mensageiro, ele diz para ele ir mergulhar no Rio Jordão. Aleluia! A Bíblia diz que ele esperava que o próprio profeta fosse até ele. Aleluia! Ele se achava tão merecedor. Ele se achava tão merecedor que ele achava que o profeta ia chegar até ele, ia passar a mão nas suas feridas, nas suas chagas, e ele ia ser curado. Mas o profeta, aleluia, não foi. Ele enviou um mensageiro. E logo ele se assombrou, porque ele pensava dentro dele: é um homem tão respeitado, é um homem tão grande, é um chefe do exército, tantas guerras já venceu, um valorizado, ele vai vir até a mim.
Mas eu quero te dizer nesta noite que tem coisa que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. Sabe o que foi que aconteceu ali naquele momento? Houve uma quebra de orgulho ali. O Senhor fez Naamã reconhecer ali naquele momento que ele não era o que ele estava pensando que era. Aleluia! Ele não era o que ele estava pensando que era. Merecedor, grande, poderoso, não. Sabe por quê, meus irmãos? Para o Senhor Jesus não tem grande nem pequeno, não tem branco nem negro, não tem raça, não tem cor, não. Quando Ele quer operar, quando Ele quer usar, Ele usa o menor da casa. Louvado seja o Senhor. Ele usa o menor, o mais pequenininho, aleluia. Por isso você tem que estar com seus ouvidos atentos para ouvir o Senhor falar. Porque se aquele homem, a sua esposa, não tivesse ouvido a voz daquela menina, a cura não tinha chegado para aquele capitão, para aquele homem, para Naamã. Não tinha chegado. E quando aquele profeta, quando aquele mensageiro diz a ele quer se negar de mergulhar no Rio Jordão. Porque ele disse assim: tantos rios de águas limpas, Abana, Farpar, e eu, sabe o que é isso? O eu. Mas o Senhor nesta noite diz para mim e para você: quebra esse eu, quebra esse orgulho. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu mergulhar no Rio Jordão. Aquele rio para ele era um rio, aquele rio era um rio sujo, de águas barrentas, mas foi naquele rio que o mensageiro, o profeta de Deus, manda o mensageiro, ele manda ele mergulhar. E ele não queria ir. E quando chega pessoas, novamente eu te digo: escuta a voz de quem está perto de ti. Não olha para a aparência. A aparência engana. Não olha para a aparência, escuta a voz daquele que está ao teu lado. E eles diziam assim: porventura, se ele te mandasse fazer algo mais difícil, tu não farias? Aleluia, louvado seja o Senhor. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te: ele lava-te e ficarás purificado. Só depois de ouvir aquela voz, dizendo para ele: não é difícil. Se ele te mandasse fazer algo mais difícil, tu farias. E por que tu queres agora não mergulhar no rio? E ele mergulhou no rio. E a Bíblia diz que aquele profeta disse para ele que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E o que eu aprendo com isso? Na primeira vez que Naamã ele mergulha, ele não vê logo a sua cura. Ele mergulha mais uma vez, ainda não enxerga a sua cura. Perseverança, perseverando e mergulhando mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E chegou na última vez, o último mergulho. E ali, naquele processo de mergulho, cada vez que ele mergulhava, o Senhor tratava com Naamã. O Senhor tratava com ele a incredulidade. O Senhor tratava com ele o aumento da fé dele. O Senhor tratava com ele para ele tirar o orgulho. O Senhor tratava com ele para ele ouvir da voz
falava com ele. E na última vez, na 7ª vez, quando ele mergulhou e olhou a sua pele, ele estava com a pele totalmente limpa. Aleluia, diz assim, ó. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo em uma sociedade em que as pessoas buscam status, buscam aparecer, buscam estar na mídia. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, esta menina que o Senhor usou para Naamã, para a esposa de Naamã, para Naamã, ela não estava nos estados, nas redes sociais, ela não tinha roupas belíssimas. Aleluia. Ela era uma simples menina, mas com a alma limpa. Aleluia. Ela era uma simples menina perdoadora. Ela era uma simples menina obediente. Ela era uma simples menina que estava ali dando o seu melhor. Por isso eu digo para você e para mim, vamos dar o melhor para o Senhor. Não se incomode, não se importe se alguém não está citando o teu nome. Aleluia, se você não está sendo glorificado por alguém aqui na terra. Sabe por que você deve se importar? Que tem 2 olhos te contemplando. Tem 2 olhos olhando para ti, dizendo: Tu és minha escolhida, Tu és meu escolhido, eu investi em ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não se importe se o teu nome não está sendo citado. O Senhor te usa mesmo no anonimato. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou feliz, irmãos, por estar aqui nesta noite. A irmã Cleide, ela já havia me convidado em outras oportunidades, mas não tinha chegado a hora de estar aqui. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu tinha que fazer uma viagem e eu pedi à irmã Cleide e disse: irmã, me perdoe, mas na próxima oportunidade estarei com as irmãs. E hoje foi a oportunidade que o Senhor tem me dado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para essa igreja, irmãos, que não é fácil a gente fazer a obra do Senhor. Não é fácil. Meu netinho está lá na minha casa, porque eu pego ele no interior de 15 em 15 dias. E de repente, meus pastores, o menino começou a ter uma febre bem alta. E estava tudo planejado, a roupinha dele já engomadinha em cima da cama, tudo organizado para a gente vir para o culto. E de repente aquele menino começou a ter febre começou a ficar se tremendo. E eu peguei uma coxa grossa e enrolei ele todinho. E eu disse: Jesus, o Senhor me chamou para me estar ali. E eu vou estar ali debaixo do teu sangue. Eu creio no Deus poderoso, Deus do impossível, que Ele cuida. E o meu filho, que é o pai dele, ficou com ele, irmãos. Ficou com ele. E eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. E nesta oportunidade eu peço oração por aquela criança, para que o Senhor restaure a saúde dele, porque o Senhor é aquele que faz o impossível, Ele faz aquilo que eu e você não pode fazer. Irmãs, eu não sei quantos minutos ou horário que eu poderia estar falando a palavra, porque muitas vezes se conta 70 minutos, 70, então eu não sei. Mas eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade
e dizer para essa maravilhosa igreja que quando eu tiver uma nova oportunidade, eu venho contar o meu testemunho, irmãos, porque eu dei só uma faísquinha do que aconteceu comigo. Mas quando eu tiver uma nova oportunidade, eu contarei esse testemunho, porque durante esses 3 meses que eu fiquei ali naquele hospital, Jesus salvou almas, louvado seja o Senhor. Muitas pessoas ali morreram na UTI onde eu fiquei, todos morreram, só quem escapou foi eu. Por isso que eu digo que eu sou eterna, dependente desse Deus, e eu amo esse meu Jesus, eu amo a Ele, louvado seja o Senhor. Eu peço que as minhas irmãs, com a permissão do meu pastor, o pastor Adalberto, cantem mais uma vez esse hino, Mas Eu Te Amo, em nome de Jesus. Eu não vou além do que o Senhor me deu. Em outra oportunidade estarei aqui. Mas irmãs, certo? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Fiquei meditando no canto sozinha, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as histórias que Ele já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraqueza, defeitos que me fazem dó. Deus olha para mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um poço de dó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria, pelos benefícios
Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Com a autorização do nosso pastor Alberto. Os avisos da semana. Amanhã, segunda-feira, consagração pela manhã, de 7 às 8, aqui na congregação. Nossa irmã Lourdes convida a todos que puderem estar aqui. À tarde, às 14 horas, círculo da oração. Nossa